Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Todas as quartas-feiras, aqui no canal Laissone, nós trazemos 3 lições para si, lições ligadas a diferentes situações que nós achamos que vale a pena refletir. Muitas vezes partimos da palavra de Deus, das leituras do domingo anterior ou de alguma outra situação que achamos pertinente. Uma situação a partir da qual tirar essas 3 lições da semana. Por isso, antes de ir para as 3 lições dessa semana, eu já lhe convido a se inscrever neste canal Laissone, se é que ainda não se inscreveu. Ou se já se inscreveu, nós somos de agradecer por fazer parte da nossa comunidade, a comunidade do canal Laissone. E se você gostar dessas 3 lições, coloque o seu gostei, o seu like e coloque os seus comentários. Eu preciso muito dos seus comentários, porque esses seus comentários me inspiram a pensar em outros vídeos, em outras temáticas para partilhar consigo. Aproveito também a agradecer a si que já se inscreveu neste canal Laissone e também a si que a maior parte dos vídeos tem feito os seus comentários. Todos os comentários são lidos e adianto de dizer que estamos a pensar em alguns programas em que nós queremos trazer os vários comentários que você tem colocado aqui no canal, em cada vídeo, para refletirmos e debatermos em torno desses comentários, ok? Portanto, não perca a oportunidade de colocar, de escrever o que você pensa. Então, para hoje, quais são as 3 lições da semana? Vou basear essas 3 lições no Evangelho que nós escutamos no domingo passado, 33º domingo do tempo comum para nós os católicos. Nós lemos o Evangelho tirado de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Qual é o cenário que nós temos neste Evangelho? Jesus e os seus discípulos estavam fora do território de Israel, especificamente Galileia, lá no norte. Como, não sei se você sabe, a terra de Jesus estava dividida no tempo de Jesus em 3 partes, mais ou menos como está Moçambique: norte, centro e sul. No norte estava a Galileia, no centro a Samaria e no sul a Judeia. Lá no norte, a Galileia, nós tínhamos também o Mar da Galileia e o Rio Jordão. E a outra margem deste Mar da Galileia é que nós temos assim, as chamadas 10 cidades designadas por Decápole. Decápole significa as 10 cidades, lá onde está Tiro, Sidônia, etc. Então Jesus estava do lado de lá, mas depois voltou para a parte da Galileia e havia muita multidão atrás dele. Então o que acontece? A multidão trouxe até Jesus um homem que era surdo-mudo. Okay? Que era surdo-mudo. O Evangelho diz que era surdo e tinha dificuldade de falar. Então nós dizemos que era surdo e mudo. Então trouxeram aquela pessoa a Jesus para que Jesus pudesse impor as mãos, para que Jesus pudesse curar aquele homem. E é importante ver os gestos de Jesus. Jesus levou o homem à parte e depois tocou-lhe nos ouvidos e com a língua tocou a língua dele com saliva, etc. E depois disse essa expressão que é a base para as 3 lições de hoje. Disse Efatá, que é uma palavra em hebraico que significa abre-te. Efatá, abre-te. Mas Jesus, antes de dizer Efatá, depois de fazer esses gestos de tocar os seus ouvidos e a sua língua, Jesus olhou para os seus e suspirou. E depois disse para ele, Efatá. E ele abriu-se, quer dizer, começou a falar bem e começou a ouvir bem. E o povo, a multidão, ficou admirada. E o povo dizia, ele faz tudo bem, faz com que os surdos ouçam e que os mudos falem.
Então, o que eu quero partilhar consigo é esse efatá, olhando para aquela condição da pessoa. Qual era a condição daquela pessoa? Era de alguém que não ouve, era de alguém que não fala. Pessoa que não ouve é aquela que não tem possibilidade de aprender, não tem possibilidade de captar mensagens por meio da audição, porque não ouve. Pessoa que não fala, o não falar significa não poder dar a sua opinião, não poder expressar o que você pensa e sente por dentro. Então, não falar é privação do direito à liberdade de expressão. Não ouvir também é privação do direito de liberdade de ouvir o que você quer ouvir e ouvir o que é bom para ouvir. Então, quando Jesus diz efatá, Ele quer abrir você para você poder ter essa liberdade de expressão, para poder falar, e essa liberdade de informação para poder ouvir. Não ouvir qualquer coisa, mas ouvir aquilo que é bom para ouvir, a fim de você crescer cada vez mais como um ser humano, por meio dessa audição e por meio também da expressão, da fala. Então, você que está a ver, quando falamos de efatá, estamos a falar de algo inerente ao ser humano, que ele precisa de abrir-se, quer abrir-se para falar. Quando falo de falar, não estou a falar só deste exercício da boca, mas estou a falar de toda a capacidade de você exprimir o seu mundo para os outros, de você manifestar as suas opiniões, os seus sentimentos, o seu mundo interior. Ter essa oportunidade de expressar-se e ouvir. Estou a falar de todo o direito que você tem de receber mensagens, mas mensagens que lhe fazem crescer, mensagens boas. Digo assim porque muitas vezes nós estamos privados desse direito de falar, desse direito de nos expressarmos, porque temos medo. Há situações fora de nós que nos impedem de falar. Ou é o regime, ou é alguém que nos dá medo, ou é alguma situação de opressão, uma chantagem emocional ou até uma chantagem profissional, que faz com que eu não possa falar isso senão vão me tirar, não posso dizer isso senão vão me fazer isso. Então eu, na verdade, estou privado de falar, sou um mudo. Ou quantas coisas nós ouvimos ou nós vemos que não são boas para ouvir nem para ver, que não são boas para nós recebermos como mensagens. Mas somos tantas vezes bombardeados por mensagens que não são boas, nos fazem mal, ou por mensagens que não são verdadeiras, são falsas. Quantas vezes nós estamos a ter uma informação, mas nós sentimos, essa informação não é verdadeira, porque aqui ouvimos isso, lá ouvimos outra coisa. Então eu sou surdo. Por quê? Porque não tenho uma verdade dentro daquilo que eu escuto, dentro daquelas mensagens que me vêm. Então, 3 lições da semana, centradas nessa palavra-chave pronunciada por Jesus. Efatá, abre-te. Primeira lição, reconheça você estar na necessidade de efatá. Todos nós estamos numa situação de surdos, porque muitas vezes o que nós ouvimos não é bom para ouvir, ou também estamos na situação de mudos, porque muitas vezes somos impedidos de falar o que nós pensamos. Impedidos por vários tipos de força, ou em casa, a opressão de papá, ou na escola, somos obrigados a pensar sobre uma forma, ou no trabalho, porque se eu falar isso, logo me acontece isso, ou na sociedade. Quero acreditar que cada um de nós faz essa experiência de necessidade de efatá, de necessidade de ouvir uma voz que me diz, abre-te. Essa é uma forma de olhar para essa primeira lição. Mas uma outra forma que eu acho que vale a pena tomar em consideração, olhando para esta lição, a necessidade de reconhecer ou
sim, esse reconhecimento de que eu tenho necessidade de efatá é a seguinte: todos nós temos dentro de nós áreas fechadas, áreas desconhecidas, áreas não boas, áreas que nos degeneram. Mas também temos, cada um de nós, áreas abertas, não fechadas, mas também nós temos áreas boas, temos áreas conhecidas e temos áreas que nos regeneram na nossa vida. Deixa-me dar um pequeno exemplo de uma área fechada. Há pessoas que têm uma letra muito feia. Deviam melhorar a sua letra. E se você diz à pessoa, olha, melhora a sua letra, a pessoa diz, eu escrevo assim. Portanto, a pessoa fecha em si a possibilidade de melhorar, porque diz que é assim. E, fechando-se, está a fechar várias oportunidades na vida. Abra-se. Não permita que tenha sempre fechamentos. Agora, há momentos em que há uma área em nós fechada, mas que não é conhecida. Isso é uma coisa. Mas há em nós áreas fechadas, mas que nós temos consciência de que eu tenho insuficiência aqui, mas me deixo assim mesmo porque não sou capaz de mudar. Aprenda a libertar-se desses fechamentos. Okay? Então, essa primeira lição nos ensina isso, que nós todos temos essa situação de necessidade de efatá. Temos que reconhecer isso. E, nesse sentido, o que seria a necessidade de efatá? A necessidade de efatá seria aquelas áreas fechadas, a gente procurar abri-las. Aquelas áreas que degeneram a nossa condição humana, procurar formas de trabalhar para que nós possamos nos regenerar nestas áreas. Aquelas áreas menos boas, procurarmos fazer com que passem a ser boas. E aquelas áreas desconhecidas passarem a ser áreas conhecidas. Então, nós vivemos essa tensão de ter que sair da área desconhecida, área que nos degenera, área não boa, etc., para a outra área positiva. Reconheça a sua condição de pessoa necessitada de efatá. Segunda lição. A segunda lição nos mostra o seguinte, que na satisfação da nossa necessidade de efatá, da nossa necessidade de nos abrirmos, há sempre a presença e a intervenção dos outros. Veja no Evangelho. Estamos a falar do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Aquele homem surdo-mudo, ele não foi a Jesus sozinho. É a multidão que o levou a Jesus. Ok? Então temos os outros, são a multidão, a sociedade. E aquele homem foi levado a Jesus. E foi Jesus que libertou, que abriu aquela pessoa. Então temos o outro, que é Jesus, que intervém na pessoa e a pessoa se liberta. Mas Jesus, ao fazer essa ação, primeiro olhou para os seus e suspirou. Mostra a intimidade de Jesus com o Pai. Esse outro é o totalmente outro, Deus. Então, quando eu digo que a satisfação da necessidade de efatá exige ou conta com a presença dos outros, esses outros são esses três grupos. O primeiro grupo é a sociedade. Aqueles que nos mostram que nós precisamos de estar abertos. Aqueles que sentem a nossa insuficiência quando nós estamos fechados. Veja, aquele surdo-mudo, por causa de ser surdo-mudo, não servia para aquela multidão, não servia para aquela sociedade. Era um coitadinho que precisava de uma legislação específica para que a comunidade, a multidão, pudesse olhar para ele. Era um coitadinho, sozinho, não consegue andar, não consegue ouvir. Então, a multidão faz o quê? A multidão que precisa dele para que faça algo e leva a Jesus para poder curar. Veja a importância da multidão, da necessidade. E isso acontece conosco também hoje. Quantas pessoas na sociedade que
não fazem grande coisa para a sociedade. Ou porque não sabem, ou porque não têm espírito de trabalho, mas estão aí a mais. O que mais fazem é mais consumir do que produzir. E a sociedade diz, olha lá você, cria condições para que você passe a produzir também. Nós precisamos de ter um cidadão ativo e não pessoas passivas que só precisam de atenção do grupo para elas. É isso que essa comunidade, aquela multidão está a fazer com este surdo, mudo, ao lhe levar a Jesus. E chegando a Jesus, temos o outro que é Jesus, que intervém naquela pessoa, que abre aquela pessoa, que toca os seus ouvidos, que toca a sua língua e diz, abre-te. Quantas pessoas, quantos Cristos nós temos na nossa sociedade que estão continuamente a olhar para nós e a nos dizer, olha, abre-te. Pense na escola que está a nos educar. Pense nos padres, nos pastores. Pense nos nossos pais, os educadores. Pense nesse canal Laissone que está a ser essa oportunidade de lhe dizer, abre-te. Veja, cada um de nós tem na sua vida pessoas que, como Jesus, estão a querer intervir em nós e nos dizer, abre-te. Reconheça isso. E o outro, totalmente outro, é Deus. Quando nós temos uma disposição crente, aberta ao absoluto, Deus age em nós. E quando Deus age em nós, os efeitos da sua ação se mostram na medida em que nós crescemos mais. Então veja, a segunda lição é esta. A satisfação da necessidade de Efatá exige a presença e a intervenção dos outros. Esses outros são a multidão, a comunidade, são pessoas que agem como Cristo, que intervêm diretamente, são pessoas e situações, pessoas, quando falo de padres, pastores, educadores, conselheiros, todos aqueles que agem em nós para nos ajudar a mudar, pessoas que têm sobre nós uma certa autoridade moral, e situações como a escola, como a igreja, como várias outras instituições, o canal Laissone e outros canais educativos que estão aqui a lhe dizer, abre-te. Então veja, esta é a segunda lição. A terceira lição é a seguinte. Diz que a necessidade de Efatá faz parte da condição humana porque é uma realidade contínua que nunca termina. Por quê? Porque sempre em nós existirão áreas fechadas que precisam de revelação, que precisam de ser abertas. Sempre em nós existirão áreas que nos degeneram. Atenção quando eu falo de uma área que me degenera. Há pessoas que têm algum vício e, estando a satisfazer esse vício, estão eles a se degenerarem. Vamos supor alguém que trabalha 20 horas por dia e dorme 4 horas por dia. Você não vê que essa pessoa está a se assassinar? Há pessoas que fumam, mas o fumo não lhes faz mal. Talvez, não sei até que ponto. Mas normalmente nós dizemos que o fumo normalmente degenera a saúde de quem fuma. Podíamos dar vários outros exemplos, né? Como é que você se cuida? Esteja atento àquelas situações que você tem como vícios, hábitos ou como coisas que você faz talvez inconscientemente, mas que vão degenerando a sua saúde. Na terceira lição, nós estamos a querer dizer que sempre nós teremos situações desse tipo. Ou há uma área que nos degenera e precisa de trabalho, ou há uma área desconhecida que mesmo nos degenerando, porque é desconhecida, nós precisamos de conhecê-la, não a conhecemos. Há sempre alguma área, se não estamos em nenhuma situação que nos degenera, nenhuma situação que nós desconhecemos, há alguma situação que não é boa, alguma coisinha que não é boa, que precisa de algum trabalho, etc. Isso me parece ser uma condição do próprio ser humano, de ter que caminhar assim. Por isso, essa terceira lição nos ensina o seguinte.
Já que você sempre necessitará de efatá, porque a necessidade de efatá é uma condição humana, aprenda a olhar para si como uma constante e uma contínua revelação. Você não se conhece totalmente. Cada dia você vai se revelando a si mesmo. Para tal, aprenda você a se conquistar por dentro. Porque essa autoconquista leva você ao autoconhecimento. E o autoconhecimento leva você ao autoinvestimento. Então, entre nesta dinâmica de reconhecer que é uma pessoa sempre necessitada de efatá, primeira lição. Reconheça que essa necessidade de efatá, a sua satisfação, conta com a presença dos outros, quer aqueles que dizem, ei, muda, quer aqueles que intervêm em você para mudar, quer Deus com a sua graça que age em você e torna você uma pessoa graciosa e agraciada. E a terceira lição é viva essa revelação constante, porque sempre existem em você essas situações ou fechadas, que precisam de abertura, ou desconhecidas, que precisam de ser conhecidas, ou menos boas, que precisam de ser boas, ou que degeneram, mas que precisa você de trabalhar para que você possa se regenerar nestas áreas. Portanto, são 3 lições desta semana que também trouxeram vários comentários em torno desta leitura, deste Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Se é que você gostou dessa necessidade de efatá, ou se é que você reconhece que de fato você tem necessidade de efatá, coloque os seus comentários neste vídeo e também coloque o seu like se é que gostou. Possivelmente essas 3 lições podem não lhe dizer algo diretamente, mas quero acreditar que você conhece pessoas, amigos, amigas, colegas, que escutando esse vídeo, eles podem dizer, sim, eu me reconheço nisso. Partilhe com eles esse vídeo e assim nós estaremos a fazer com que a nossa comunidade, a comunidade do canal Laissone, seja uma comunidade mais grande e seja uma comunidade de vida, porque cada um que entra cá e partilha os seus conhecimentos comigo sempre encontra alguma motivação para crescer e viver. Estas são as 3 lições da semana para hoje e esperando que você tenha gostado, eu espero por você no próximo vídeo, na outra semana, para mais 3 lições. Para fechar, apenas de recordar, visite as outras 3 lições da semana, porque em cada semana nós temos lições e são lições inspiradoras. Para hoje, eu fico por aqui.